Paz seja convosco. Eu sou o pastor João Neres e gostaria de utilizar esse canal para trazer diversos temas de grande relevância para todos nós. Se inscreva, participe e aqui teremos debates acerca de política, acerca de teologia, de história da igreja e outros temas que sejam de grande relevância para todos. Um abraço e fique comigo. Paz seja convosco. Tenho uma palavra para você no vídeo de hoje acerca do relacionamento Brasil e Israel. De início, vamos ler Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Veja bem, com a confirmação do canto do galo, né? Que palavra tremenda do Deus de Abraão, falando para o mesmo. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Antes de falar da relação entre Brasil e Israel, nesse momento crítico, ano de eleições em 2018, vamos falar quem é Israel. Essa nação que nasceu aqui de Abraão e que Deus teve um carinho tão grande por ela, que além dessas bênçãos e das promessas proferidas no livro do Gênesis, em outros livros da Bíblia encontramos palavras maravilhosas. O salmista no Salmo 137 disse: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, se esqueça a minha destra da sua destreza. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ezequiel no capítulo 5, versículo 5, o profeta diz, Deus falando através do profeta: tu és Jerusalém. No meio da terra te coloquei, no meio das nações eu te pus. Meu Deus, antes de Deus separar as ilhas dos mares, antes de Deus dar nome a cada região, a cada continente, Ele escolheu um pedacinho da terra e disse: esse lugar é Jerusalém, cidade do grande rei. Que amor é esse que levou Deus a dizer através do profeta: Jerusalém, os teus muros estão gravados na palma das minhas mãos. Pode, Jerusalém, uma mãe se esquecer de seus filhos? Todavia, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Jesus, no final do seu ministério, chorou sobre a cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que te são enviados, quantas vezes eu te quis abraçar, como a galinha abraça os pintainhos e não quiseste. Queridos, ao longo da história, entendemos que Deus tem um relacionamento muito íntimo com Israel. Nós podemos ver o que aconteceu no ano 70. Israel foi totalmente disperso através da invasão do general Tito e foi disperso pela terra. Mas 50 anos antes da reunião da ONU em 1947, presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um homem chamado Theodor Herzl, ele é o pai do movimento sionista, ele já havia percebido que a profecia de Ezequiel 37 estava se cumprindo e que Israel iria se levantar de novo. Pois bem, e de fato aconteceu. Em novembro de 1947, aconteceu a reunião da ONU. E Oswaldo Aranha
conduziu de maneira sábia até que chegassem delegados que votassem a favor de Israel. É chamado do voto de Minerva, mas não foi só o voto, foi mais que isso. E ele também votou a favor de Israel. Bem, em 14 de maio de 1948, Israel volta à sua terra. Pode uma nação nascer num só dia, mas eu, Senhor, farei isso. E fez. 70 anos depois, esse ano 2018, Israel é uma das nações mais poderosas da terra, o melhor serviço secreto do mundo, uma tecnologia avançadíssima. Nós sabemos muito bem disso. E queridos, onde entra a relação Brasil-Israel e onde entram as eleições de 2018? Em 2010, Lula, ainda presidente, coincidência ou não, ele saiu em 2011, ele fez uma visita ao Oriente Médio, colocou na agenda a visita do túmulo de um palestino, mas não visitou o túmulo do pai do movimento sionista, Theodor Herzl. Isso para Israel foi uma desfeita e causou um problema diplomático. Bem, Lula fez isso em 2010. Em 2011, ele saiu da presidência para nunca mais voltar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Mas ele colocou Dilma Rousseff. Pois bem, em setembro de 2015, Dilma rejeitou o embaixador israelense que foi designado para o Brasil. Coincidência ou não, um ano depois, em 2 de dezembro de 2016, Dilma foi impeachmentada para nunca mais voltar. E só recebe uma aposentadoria do Brasil com a ajuda do senhor Renan Calheiros e do ministro do STF, Lewandowski. Mas não deveria. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Saiu para nunca mais voltar. Bem, o substituto deles, que faz parte do mesmo esquema, é Michel Temer, que está no poder, mas que faltam alguns meses para que saia também para nunca mais voltar. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu espero que você entenda, abra os olhos, que Deus, ele tem um amor por Israel, que como cristão, entendemos que todo judeu deve se converter e receber Jesus e Yeshua HaMashiach como o seu Messias e como o seu Salvador pessoal. Mas em se tratando de nação, Israel está debaixo da bênção do pai Abraão. E essa bênção e essa promessa está de pé. Israel venceu 14 países na Guerra dos 6 Dias, porque o Deus de Israel lutava por ele. É para nós abrirmos os olhos, é para nós pensarmos que nessas eleições nós devemos eleger alguém que seja patriota, que seja pró-Israel. Queridos, o comunismo é anti-Israel, é anti-família, é anti-judeus, é anti-Brasil, é anti-bandeira nacional. Os comunistas são anti-educação, com hino nacional sendo cantado, não são nacionalistas. E nós declaramos em nome de Jesus e pelo Deus de Israel a falência do comunismo nessa nação. E vamos votar pelo Brasil. Vamos votar certo. Vamos votar bem. O Deus de Israel abençoe a nação brasileira. Abençoarei os que te abençoarem. Não faça parte desse complô maldito, mas vamos resgatar o Brasil. Vamos votar em alguém que seja a favor da nação de Israel. Deus vos abençoe. Esse foi o vídeo de hoje, relacionamento Brasil e Israel. E em breve eu volto com outro vídeo, com outro tema relevante para as nossas vidas. Um abraço, fique com Deus.